E a notícia é: empregado é demitido por justa causa e diz que filha de 10 anos rasurou o seu atestado médico. Recebi chuvas de pedido para trazer esse caso e cá estou eu para explicar o processo. O autor, ele entra com a ação trabalhista dizendo que trabalhou na empresa por cerca de 9 anos e nunca recebeu advertência, suspensão ou outras punições. Até que um atestado médico que ele entregou na empresa mudou tudo. No dia 13 de fevereiro de 2025, o autor passou por uma consulta médica e ele recebeu a recomendação para ficar afastado do trabalho por 3 dias. Então ele pega um atestado de 3 dias. No mesmo dia, então, que ele pega o atestado, ele tira uma foto e manda para a empresa. No atestado está claro, nítido, está escrito lá: 3 dias de afastamento. Depois desse período, ele volta a trabalhar. Que período? O período dos 3 dias ele volta a trabalhar. Ele não ficou afastado por 4, por 5, por 6, por 7 dias. Foram 3 dias. No retorno ao trabalho, então, quando ele volta a trabalhar, ele entrega o documento físico para a empresa. E foi nesse momento que a rasura foi percebida. Havia uma rasura no atestado médico dele. O número 3 havia sido alterado e agora ele virou o número 7. Por causa disso, a empresa acusou o autor de adulterar o atestado médico para tentar permanecer em casa por mais tempo e aplicou a punição mais grave que existe, que é a demissão por justa causa. O autor negou que tivesse feito alteração. Não fui eu que rasurei. Segundo ele, a rasura havia sido feita pela própria filha de 10 anos de idade. O motivo? A filha dele queria que ele ficasse mais tempo em casa, então ela transformou o número 3 em número 7. Para demonstrar que ele estava agindo de boa fé, ele disse: olha, antes da rasura feita pela minha filha, eu já havia enviado este documento via WhatsApp e lá estava escrito 3 dias e não tinha nenhum tipo de alteração. A empresa, portanto, sabia que o médico havia determinado somente 3 dias de afastamento. Além disso, o autor retornou ao trabalho logo depois desses 3 dias. Ou seja, mesmo existindo a adulteração do atestado médico, ele não utilizou a rasura para faltar os 4 dias a mais. Por isso, então, ele entra com essa ação pedindo a reversão da justa causa em demissão sem justa causa para ele receber todas as verbas trabalhistas. A empresa, quando foi se defender, disse que é inaceitável a entrega de um atestado médico com uma rasura tão grosseira e sustentou que isso configurava falta grave suficiente para justificar uma demissão por justa causa. O juiz, quando foi julgar a ação, julgou a ação, improcedente. Justa causa mantida? Bom, a matéria não informa o que o juiz decidiu, qual foi a linha de raciocínio do juiz e também não trouxe o número do processo. Então, não consegui entrar no processo para trazer para vocês aqui toda a análise do juiz. Então, vamos continuar sem essa informação. Que pena. Bom, vamos lá. O autor não gostou nada disso e recorreu para o TRT e a desembargadora entendeu de forma completamente diferente. Ela reconheceu que existia sim uma rasura no atestado, mas afirmou que não havia prova de que o autor tivesse a intenção de fraudar o atestado. A palavra importante aqui é a intenção. Isso porque no dia da consulta, ele enviou para a empresa via WhatsApp o atestado indicando 3 dias de afastamento. Na imagem constava ali apenas os 3 dias, sem qualquer tipo de rasura. E depois dos 3 dias, o autor retornou ao trabalho normalmente. Segundo a desembargadora, se ele realmente quisesse utilizar o documento alterado para permanecer mais tempo afastado, não teria voltado ao trabalho no 4º dia. Outro ponto importante, olha aqui, foi a forma como os documentos apareceram no processo. A empresa apresentou apenas uma imagem da parte rasurada do atestado, ou seja, a empresa só colocou no processo o atestado rasurado, não colocou o atestado de 3 dias, somente o atestado rasurado, entenderam aqui? Além disso, o autor trabalhava quase 9 anos na empresa sem qualquer tipo de punição, e a empresa não sofreu prejuízo porque ele retornou ao trabalho assim que terminaram os 3 dias
corretos de afastamento. Não houve nenhum tipo de prejuízo. Ainda havia outro problema: a demora para aplicar a justa causa. A rasura foi identificada pelo setor de recursos humanos no dia 17 de fevereiro de 2025. Mesmo assim, o autor continuou trabalhando normalmente por cerca de 3 semanas. A justa causa foi aplicada somente no dia 7 de março. Diante de todo esse contexto aqui, então a desembargadora entendeu que o autor estava falando a verdade. Foi a própria filha que rasurou o atestado médico. Para ela, não houve a intenção de fraudar, não existiu prejuízo para a empresa e a demissão por justa causa foi uma punição excessiva. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.